Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Estamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos. Se você ainda não pegou a sua espada, pegue-a na mão, porque hoje vamos estudar a Bíblia e vamos aprender um tema muito importante para os nossos dias. Dons espirituais. O que são? Para que servem? Será que ainda é válido para os nossos dias? Isso tudo vamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus nos ensinando através da sua palavra sagrada. E se o Espírito Santo tocar o seu coração com essa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe. E por que eu peço isso? Porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. É assim que o YouTube entende que você está gostando desse vídeo, dessa mensagem, e assim ele passa a divulgar para mais pessoas. Então vamos nos preparar e levar essa mensagem para que Cristo possa logo voltar na nossa geração. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus! A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos fala sobre 3 tipos de dons. O primeiro deles é o dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O segundo tipo de dom é o dom dado por Jesus. Isso encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 7, e diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus! A palavra de Deus é reveladora. A palavra de Deus é incrível. Ela não falha, ela não mente. Por isso precisamos exaltar ela a cada dia na nossa vida. Ela é um manual para nós aqui nessa terra. E o terceiro tipo de dom se trata do dom do Espírito Santo. Encontramos isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia, esse texto incrível. E diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E no 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por aprendermos agora esses 3 tipos de dom que a palavra de Deus nos fala. O dom de Deus, o dom dado por Jesus e o dom dado pelo Espírito Santo. Eu fico muito feliz de estar aprendendo cada dia mais da Bíblia Sagrada. Espero que você também se alegre em aprender coisas pequenas para depois aprender coisas grandes. A palavra de Deus é infinitamente impossível de descobrirmos tudo, e por isso aí está a grande maravilha. Sempre terá coisas novas para a gente aprender. Nunca vamos dizer já sei tudo. Com a palavra de Deus isso não existe. Estamos sempre aprendendo com ela, e isso é maravilhoso, e isso é incrível, e isso nos motiva cada vez mais. Está cavando, está examinando, está aprendendo. E se você também está feliz em estar aprendendo, deixa aí embaixo nos comentários. Eu estou feliz em estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, podemos dizer que há 2 classes de dons espirituais. A primeira classe, essa que nós vamos ler um pouco agora desses dons espirituais, são dadas a todas as pessoas. Nem todas as pessoas têm os mesmos dons. O Espírito Santo distribui como lhe apraz, mas todas as pessoas podem ter esses dons aqui, que nós vamos ler algum deles agora. E você analise se você se identifica com algum desses dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em diante diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito o dom de curar, e a outro operações de milagres, e mais, a outro o de profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-la. Amém, queridos irmãos? Esses são alguns dos dons espirituais que todas as pessoas podem ter. Nem todas serão os mesmos, mas o Espírito Santo vai dar segundo, conforme lhe apraz.
E no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 em diante, nos fala mais alguns dons espirituais que é para todas as pessoas. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Esse texto também revelador da parte do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu e ao meu coração. E diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Alegre-se em aprender sobre mais alguns desses dons espirituais que a Bíblia Sagrada nos diz que todos nós recebemos de Jesus Cristo, mas esse daqui do Espírito Santo. E a segunda classe de dons trata-se do dom de ministério. Esse dom de ministério não é para qualquer pessoa, mas pessoas que são chamadas para exercer um ministério, para fazer um trabalho específico para Deus. E a palavra de Deus nos mostra que esse dom é dado pelo próprio Jesus Cristo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, e diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Esse é o dom de ministério que o próprio Jesus dá, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém, queridos irmãos? Esse daqui se trata dos dons ministeriais. Esse não são para todas as pessoas, mas pessoas que são chamadas para exercer um cargo na igreja, para exercer um cargo aqui nessa terra. O intuito do vídeo de hoje, da mensagem de hoje, não é entrar a fundo em todos os tipos de dons espirituais. Se você quiser, podemos fazer um vídeo específico, uma série talvez sobre cada dom espiritual, para que serve, como funciona, e nós podemos sim, com a ajuda do Espírito Santo, fazer um vídeo específico só falando sobre cada um dos dons espirituais. Mas o vídeo de hoje é destinado para a gente entender melhor quais são os dons espirituais, para que servem, será que ainda servem para os nossos dias? E agora então vamos entender para que servem esses dons espirituais que o Espírito Santo nos dá. A primeira classe para todas as pessoas, nem todos vão ter os mesmos dons, mas todos vão receber dons. Alguns 1, alguns 3, alguns 2, alguns 5, todos receberão. E a segunda classe são dons ministeriais, pessoas que são chamadas para exercer um cargo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 nos mostra, o primeiro texto que nós vamos ler aqui, para que servem esses dons espirituais. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível e revelador. E diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Amém, queridos irmãos? Olha aqui que clareza desse texto. Se nós queremos progredir nos dons espirituais, vimos aqui para que esses dons espirituais servem. Para edificação da igreja, para edificação do corpo de Cristo, que somos nós, o povo de Deus, os discípulos, os servos, aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Eu fico muito feliz porque a palavra de Deus é clara ao nosso coração. E só esse texto aí já nos deixa claro para que serve os dons espirituais. Mas quero mostrar para você mais 2 textos para reforçar ainda mais isso, para ficar claro a sua mente. E o outro texto, a gente já leu um pedaço dele, Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto claríssimo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui a gente leu. Agora vamos ler para que serve os dons. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? O povo de Deus, aqueles que decidiram entregar a vida a Cristo e começarem uma nova vida. São chamados de santos, não porque são perfeitos, mas porque escolheram entregar a vida a Jesus, a começarem agora a viver de uma nova maneira. Santos quer dizer separados do mundo para um propósito definido, que é andar com Cristo Jesus. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, a um grupo perfeito e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém, queridos irmãos. Olha que texto claro e revelador da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais nos são dados para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para chegarmos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que alegria sabermos desse texto, que alegria aprendermos mais da palavra de Deus. E para concluirmos os textos que nos falam para que servem os dons espirituais, vamos ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível. E diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aqui, queridos irmãos, também para que serve o dom espiritual? Para nós servirmos uns aos outros, assim como Jesus Cristo veio a essa terra e serviu as pessoas. Você entende, querido irmão, com esses 3 textos, a clareza para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais, eles não são nos dados para nosso próprio benefício. Não são nos dados para nós nos vangloriarmos, para nós nos exaltarmos. Ah, eu tenho o dom de curar. Ah, eu tenho o dom de pregar. Ah, eu tenho o dom de operar milagres. Eu tenho o dom de dar com liberalidade, de ajudar as pessoas. E ficarmos nos exaltando. Não, o dom não foi dado com esse propósito. O dom foi dado a você e a mim para servirmos uns aos outros, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do povo de Deus, para ajudarmos no crescimento do povo de Deus, para que o povo de Deus conheça plenamente a Jesus Cristo, nosso Salvador, e um dia nos tornamos uma unidade, um povo todos unidos com o mesmo propósito: demonstrar o caráter de Cristo para o mundo, resplandecermos a luz de Cristo em nossa vida, porque uma pessoa só, a luz dela é fraquinha, mas quando tem um povo todo iluminado do caráter de Cristo, esse povo resplandece diante do mundo. E esse é o propósito de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, ter dado os dons espirituais para cada um de nós. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus aí onde você está. Este texto para mim é incrível, esse estudo para mim é incrível, e me alegra demais em saber o amor, a bondade que Deus tem para conosco. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Paulo nos fala que devemos buscar os dons espirituais na nossa vida. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível da parte de Deus ao seu e ao meu coração. Paulo diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha a clareza de Paulo com os irmãos daquela igreja, daquele povo, e nós hoje que estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Segue o amor é acima de tudo, mas buscai com zelo, com fervor, com dedicação os dons espirituais. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que nós devemos analisar esse texto que nós lemos, de todos os dons espirituais, e buscarmos com zelo, com dedicação, em qual deles nós nos encaixamos melhor.
Qual desses que o Espírito Santo nos concedeu? E para que devemos buscar saber qual o dom que nós temos? Para ajudar no avanço da obra, para ajudar os nossos irmãos no crescimento, para que o povo de Deus cresça, conheça o caráter de Jesus Cristo e assim ilumine toda a terra, para que Cristo possa logo voltar. Você entende, meu querido e minha querida irmã, os propósitos de Deus ao seu e ao meu coração? O porquê devemos buscar os dons espirituais, entendermos sobre esse assunto importantíssimo para os nossos dias? Mas Paulo diz: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O dom de profeta que nós vimos, que é um dom de ministério que Jesus deu, não é o mesmo dom de profetizar. Paulo disse que o dom de profetizar todos nós podemos. Ele falou para nós ali em 1 Coríntios 14. Mas principalmente que profetizeis. Todos os crentes podem profetizar. Mas o que é profetizar? Profetizar, queridos irmãos, nada mais é do que falar da mente e do coração de Deus. Conhecer a Deus e expressar a Ele em nossa própria linguagem, na linguagem humana. Você entende o que é profetizar? É conhecer a Deus de verdade, é conhecer o caráter de Deus e expressarmos isso numa linguagem humana. Paulo fala mais abaixo, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Vemos aí 3 características da profecia que Paulo está falando aqui, que todos podem fazer. A primeira, edificar. A segunda, exortar a pessoa. E a terceira, consolar a pessoa. Você entende a profundeza desse assunto? A importância desse assunto? O porquê devemos aprender cada vez mais da palavra de Deus? Que incrível, né, queridos irmãos? É maravilhoso a cada dia estarmos crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento da palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida e obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que Ele fez foi com um propósito maior. Não é para nós nos orgulharmos, mas é para terminarmos a obra final aqui nessa terra. E se nós não entendermos a palavra de Deus, vamos ficar parados, vamos ficar dormindo e não vamos contribuir no crescimento e no avanço da obra. E a pergunta que eu faço para você e para mim agora é: será que estamos buscando com zelo os dons espirituais, como Paulo nos diz que devemos fazer? Será que estamos nos dedicando ao estudo da Bíblia, tentando compreender qual o dom que eu tenho, o que eu preciso fazer para ajudar a Deus, o que eu posso fazer, como eu posso me entregar para ser usado nas mãos de Deus para o avanço da obra, para que Ele possa logo voltar? Porque você é importante no trabalho de Deus, assim como eu sou importante. Nem todos temos os dons iguais. Nem todos têm o dom de pregar, de ensinar a Bíblia. Não temos os mesmos dons. Cada um tem um dom diferente, como Paulo fala. Imagina se todo o corpo fosse olho. Aonde estaria o ouvido? O que Paulo está querendo dizer é que cada parte do corpo é essencial para o funcionamento dele. E assim também nós, no corpo de Cristo, cada um vamos desempenhar uma função. Talvez você não tenha o dom de pregar, mas tenha o dom de orar. Talvez você não tenha o dom de orar e interceder, mas tenha o dom de ajudar as pessoas com uma palavra de conforto. Talvez você não tenha o dom de curar, mas tenha o dom da palavra de sabedoria, de conhecimento. Talvez você não tenha esses dons que eu citei agora, mas tenha o dom de dar com liberalidade, de exortar a outra pessoa com amor, com misericórdia. Todos nós somos importantes nesse trabalho.
E você não vai dizer que não tem dom. Todos temos dons. O Espírito Santo dá dons a todas as pessoas. Você entende, meu querido e minha querida irmã? E todos nós precisamos usar esses dons para que Cristo possa logo voltar a essa terra. Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, versículo 14 em diante, Jesus disse àquele homem que enterrou o dom que ele deu: jogai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque o dom que esse homem recebeu era só um, mas ele enterrou, ao invés de ir atrás de pessoas e ganhar mais pessoas para o seu mestre. Já estou aqui dando a interpretação da parábola. O que você e eu estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Estamos enterrando ele? Quando Cristo voltar, ele vai nos cobrar. Precisamos procurar esses dons e precisamos saber e entender quais são esses dons que nós temos para ajudar no avanço da obra. Se o seu desejo a partir de hoje é esse, você não entendia sobre esse assunto, ou estava desligado sobre esse assunto, como eu também já estive, mas hoje você entendeu, o Espírito Santo falou ao seu coração e você quer entender o seu dom e quer usá-lo, nós vamos agora orar e Cristo irá abrir a nossa mente e nos mostrar se nós fizermos a nossa parte. Amém? Vamos orar, queridos irmãos? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, te exaltamos por esse estudo, é um estudo da Tua palavra, maravilhoso. Aprendemos aqui sobre os dons espirituais. Claro que não falamos muito mais que tem para falar, porque senão daria 1 hora ou mais só de vídeo aqui do canal. Mas estamos aqui e aprendemos as partes mais importantes, que existem 2 classes de dons espirituais. Uma que é dada a todos e uma que é de ministério, que são pessoas chamadas por Ti para atuar nessa área. Mas todos nós temos dons espirituais e Paulo, usado por Ti, diz que nós devemos procurar com zelo esses dons, principalmente de profetizar, que é conhecer a Ti e conhecer o Teu coração, o Teu caráter e expressar isso numa linguagem humana, sendo usado por Ti com as Tuas palavras em nosso coração. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ajudar a cada um de nós que está aqui a colocar em prática isso que aprendemos hoje, a nos esforçarmos, nos dedicarmos e tirarmos tempo para entendermos quais são os dons que nós temos, para que possamos usar para o avanço da obra, para cumprir essa obra aqui junto com o Teu povo, para que o Senhor possa logo voltar a essa terra e nos buscar, Pai. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa vontade. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, se o Espírito Santo tocou o seu coração com essa mensagem, eu te peço, inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Então, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, fiquem todos com Deus.